Fala pessoal, Valeu. tudo bem? Aqui é a Laís. Oi, gente, eu sou o Thiago. E no episódio de hoje nós estaremos conversando um pouco sobre como os métodos de pesquisa das ciências sociais têm ganhado cada vez mais espaço dentro do mercado de trabalho. Essas pesquisas e dados coletados estão ganhando mais espaço dentro do mundo corporativo porque as empresas estão tentando compreender os comportamentos de consumo dos grupos sociais. Porque esses grupos têm demandado cada vez mais um consumo pautado na diversidade e na sustentabilidade. E, por sua vez, o cientista social se faz importante nesse processo. E para essa conversa de hoje, a gente convidou a Camila Maquion, que possui graduação e mestrado em Relações Internacionais, pós-graduação em Pesquisa de Comportamento e Consumo e atualmente é doutoranda em Ciências Sociais com foco em Antropologia. Mas não para por aí, a Camila também é a fundadora da Refuturi, consultoria de pesquisa de comportamento do consumidor. Oi, Camila, é um prazer ter você aqui com a gente. Seja bem-vinda. Pessoal, obrigada. Bom, Camila, sempre no início dos nossos episódios, a gente pergunta para o convidado, e nesse caso, para a convidada, para nos contar um pouco sobre o que significa ciências sociais para você. Você pode nos dizer um pouco? A pergunta acho que é mais difícil uma das mais difíceis de se responder. Mas, para mim, as ciências sociais elas são um modo de vida e não só uma disciplina ou um conjunto de teorias, ou enfim. E aí a gente poderia usar as palavrinhas bonitas, né, como não só epistemologia, metodologia, mas eu acho que as ciências sociais elas são um modo de vida. Eu acho que quando a gente se depara com esse tipo de conhecimento, a gente aprende a enxergar o mundo de uma outra forma. É muito provável que a gente retorne ao momento anterior que a gente teve contato com esse modo de vida e com esse modo de agir e com esse modo de pensar. Então, eu acredito que a maior parte dos cientistas sociais, ou pelo menos aqueles que se acharam, né, nesse lugar, eles foram impactados de um jeito que não tem mais como voltar a ser como era antes. E tudo que você vai fazer, que você vai olhar, que você vai ler, que você vai executar na sua vida, vai ter de alguma forma esse tipo de perspectiva. Bom, eu concordo com isso. Acho que é muito interessante a gente pensar em como que as ciências sociais pode abrir muitas portas para a gente para entender e olhar de uma outra perspectiva para vários assuntos e, enfim, várias coisas que a gente até mesmo fez e faz na nossa vida, né, enquanto cultura e tudo mais. As ciências sociais como estilo de vida, né, é uma coisa muito interessante de se pensar, porque a partir do momento que você absorve esse conjunto teórico de interpretar, enxergar a realidade, você não consegue mais se livrar disso. Tá lá aquela lente gigantesca na sua frente, e você passa a enxergar a realidade através daquilo, né? Então é realmente muito interessante de ver como é que se constrói essa lente, como é que se constrói esse aparato teórico-metodológico, né? Acho que é muito sobre isso também, estou totalmente de acordo. É, a gente queria saber um pouco sobre como foi a sua formação nessa área e como é que foi o processo de você descobrir que queria seguir a área de comportamento de consumo. Olha, foi difícil, foi tenso, teve muito choro, teve síndrome do pânico, mas eu sobrevivi, veja, estou aqui para contar para vocês, para que vocês não passem pelo que eu passei. Eh, quando eu sempre gosto de trazer uma perspectiva cronológica, porque eu acho que é importante para explicar certas coisas, né. Eu entrei na faculdade em 2004. Para vocês terem ideia, em 2004 foi o primeiro ano que algumas universidades aceitaram o Enem. Eu sei que para vocês mais jovens isso parece que nunca existiu, mas houve um tempo em que cada universidade tinha o seu próprio vestibular, e se você queria prestar vestibular para essas universidades, você deveria prestar X números de vestibulares. Então, um vestibular para a UNB, um para a FRJ, um para Rural, um para UERJ, um para USP e assim sucessivamente. E eu dei um certo
azar ou sorte, não saberia dizer, do meu ano ter sido o ano de transição. Então foi um ano muito difícil, como a gente sabe, tudo no Brasil que envolve institucionalização é muito complicado. Então o MEC, na época, estava um pouco, não sabia muito o que fazer com as diretrizes. As grandes universidades de renome rechaçaram completamente a ideia do MEC, a ideia do Enem, perdão. Então, universidades como o FRJ, como o USP e como, enfim, FUVEST, de cara falaram: a gente não vai aceitar isso, a gente quer manter o nosso sarrafo alto, então a gente não quer colocar Enem. Enfim, foi toda uma discussão. Não vou entrar aqui. E eu, na época, eu sou do Rio, né? Eu sou carioca. E aí, na época, eu já sabia que eu queria cursar Relações Internacionais. No Rio, só tinham, a princípio, 3 universidades que ofereciam um curso. Era a PUC-Rio, a Estácio de Sá e uma universidade que eu acho que não existe mais, mas na época ela era forte, né, ela era famosinha, chamada Instituto Bennett. Era uma faculdade metodista que tinha, se eu não me engano, no Flamengo ou no Largo do Machado, algo do tipo. E aí, fazendo uma busca dos cursos e das universidades, eu achei por bem fazer PUC-Rio, porque eu pensei: bom, já não é um curso muito comum, então eu acho que seria interessante eu fazer numa faculdade que tenha um histórico mais antigo. E a PUC-Rio, ela começou o departamento de Relações Internacionais pela pós-graduação, pelo mestrado e pelo doutorado. Eles já tinham desde a década de 80. E quando eles resolveram abrir a graduação, que foi em 2003, eles puxaram todo o corpo de professores da pós-graduação. Então, na minha cabeça, isso fazia bastante sentido. Eu pensei: bom, então eu vou ter professores maravilhosos, porque eu vou ter professores na graduação que são professores de mestrado e doutorado. Então, o nível vai ser muito alto e isso vai ser interessante. Na época, eu já sabia, eu já tinha fechado na minha cabeça que eu queria ser diplomata. Isso já não tinha mais dúvida quanto à carreira que eu queria seguir. E por isso, inclusive, eu escolhi o curso, porque eu percebi que era um curso que me abria frente para os 3 principais pilares da carreira, que é política internacional, economia e direito. Então, para mim, fazia mais sentido fazer RI do que fazer ou só direito, ou só economia, ou só ciências sociais, porque eu ficaria em um dos 3 pilares. E aí eu fui para a graduação. A PUC-Rio, ela tem uma tradição, principalmente na política, né? Então a minha formação foi eminentemente uma formação de política, de ciências políticas, tanto ciências políticas clássicas quanto ciência política internacional. E eu me achei, eu amei minha graduação, não tenho nada a reclamar da minha graduação. Foi uma graduação realmente espetacular, com professores espetaculares, na época com uma média 7 para passar, então era difícil, não era fácil. Um nível de fato muito alto, toda a bibliografia que a gente lia já era em inglês, então assim, tinha uma questão que hoje, né, eu penso extremamente elitista, mas que não tinha tradução dos textos. Então não era nenhuma questão de o professor te passa o livro em inglês. Ou você lê em inglês ou você não vai ler, porque não tem traduzido para português, porque a teoria de política internacional é toda feita em língua inglesa, porque foi lá que nasceu isso. Então, assim, foi um pé na porta absurdo para mim, porque primeira semana de aula era 300 páginas de um livro em inglês para ler, de uma matéria. E sendo que na época eu fazia 6. Então eu fui atropelada pela minha graduação. Os professores faziam questão de dizer que eles não iam baixar o nível de exigência, então era um nível de exigência bem alto. E eu agradeço profundamente por ter passado pela graduação desse jeito, porque ela me deu muita base e eu uso até hoje, né? E eu acho que falta muito, especialmente se a gente for pensar no brasileiro médio, mas isso é uma outra discussão que eu vou trazer se couber. E a pesquisa de comportamento e consumo, ela chegou na minha vida quando eu, depois de formada, eu emendei direto para estudar para ser diplomata. Então eu optei por não trabalhar, eu não fui para o mercado. Eu só tive um estágio na época da graduação, que durou
um ano, mas foi logo no comecinho. Então, quando eu me formei, eu não trabalhava. Pude sair da graduação e continuar sem trabalhar, né? Lembrando que isso é uma especificidade, isso não é para todo mundo. E eu pude me dedicar apenas a estudar para ser diplomata. Então era um trabalho, porque eu fazia isso de domingo a domingo, né? Sei lá, 12 horas por dia, 13 horas por dia estudando que nem uma camela, literalmente. E passei quase 4 anos fazendo isso. E aí, depois de 3 anos e meio, mais ou menos, eu percebi que não ia dar certo esse rolê. E eu não estava satisfeita com a vida que eu tinha. E aí, eu optei por parar de estudar. Nessa época, eu tinha 24 anos, mais ou menos. Então, eu tinha vindo aí de 7 anos, se eu fosse emendar graduação com preparação. E eu decidi que eu queria ir para o mercado. Eu decidi que, já que não era para ter a profissão dos meus sonhos, que eu tinha sonho de ser diplomata desde os meus 16 anos, já que eu iria abandonar o meu maior sonho, eu iria fazer alguma coisa que tivesse muito a ver comigo também. Eu não queria ir para o mercado para fazer qualquer coisa. Porque o problema da gente fazer essas transições de carreira é que todo mundo começa a se meter na sua vida. Resolver ninguém quer, mas o povo quer dar pitaco. Então começaram uma série de pessoas a querer, porque eu disse que não era para fazer RI, que isso era uma coisa muito nova e que não ia ter futuro. Por que que você não fez direito? Porque você podia fazer concurso público. Por que que você não fez economia? Porque você poderia fazer também concurso público. E piriri, pororó. Enfim, não vou também entrar aqui nesse mérito. E aí, a pesquisa de comportamento consumidor, ela entrou na minha vida oficialmente por meio de uma busca minha, eu comigo mesma, né? Aquela coisa bem clichê, de tentar peneirar o que eu gostava e o que sempre esteve ali e eu não conseguia enxergar. Então, eu pensei, bom, tudo bem, não vai dar para ser diplomata, mas as pessoas não se resumem apenas a uma coisa. Tem outras coisas aqui que compõem a Camila que também são interessantes e que eu posso acessar para tentar chegar num plano B, digamos assim. Na época, isso na minha cabeça era um plano B. Eu iria tentar fazer uma outra organização para talvez depois descobrir se era exatamente isso ou não. Na minha cabeça, aquilo não era ainda 100% fechado. Mas eu queria uma saída rápida e eu queria uma saída que fosse pro mercado corporativo especificamente. Então acho que isso é importante deixar claro, porque isso foi um grande limitador de outras opções que eu poderia ter na época e que eu não optei por seguir. E aí eu comecei a conversar com as pessoas, principalmente amigos meus próximos, e a fazer essa pergunta para eles. O que você acha que eu poderia fazer? O que você acha que é minha cara? Eu comecei a fazer tipo uma terapia em grupo para ver o que as pessoas achavam que era óbvio em mim que eu não conseguia enxergar. Porque nesses momentos a gente fica muito míope. E aí, muitas pessoas falaram isso para mim. Camila, você sempre falou muito de marca, você sempre falou muito de marca, você sempre foi uma pessoa muito atenta às marcas. A gente sempre achou que você iria fazer publicidade e propaganda, ninguém nunca entendeu por que que você fez RI. Isso não tem nada a ver com você. E eu falava, gente, publicidade e propaganda, assim, sabe algo que nunca passou pela minha cabeça, assim, sei lá, eu poderia ter falado veterinária, mas medicina, mas publicidade e propaganda foi algo que eu nunca nem cogitei na minha vida. E eu falei, gente, que loucura, né? Como que a gente passa uma imagem que às vezes não tem nada a ver com o que você pensa na sua cabecinha, louco. E aí, até que um grande amigo meu que fez ciências sociais, na época ele estava no Canadá, e aí ele um dia me ligou, me mandou e-mail, me ligou não, porque na época era muito caro, ninguém ligava. Ele me mandou um e-mail e falou assim, Maquion, descobri a tua profissão. Aqui no Canadá só se fala em antropologia do consumo. Eu tô tendo uma aula com um cara que é um dos especialistas nesse assunto e é você, é a sua cara. Você tem que fazer isso. Vai procurar alguma coisa de antropologia do consumo que você vai se apaixonar. E eu já tava com isso. Não é que também veio do nada, tá? Eu já tava com essa ideia na cabeça de consumo e tal, porque já era uma literatura que eu já tinha mais ou menos consumido na graduação. Que eu tinha uma amiga
Isso é muito engraçado, como que as nossas redes vão, de alguma forma, trazendo as coisas pra gente, né. A minha melhor amiga, entre aspas, né, a melhor amiga é muito coisa de criança, na faculdade tinha um namorado que fazia publicidade e propaganda. E ela sempre trazia pra gente ver na faculdade uns livros que ela achava interessante que ele estudava. E ele tinha tido uma disciplina sobre comportamento do consumo, na época ele fazia SPM, e ela um dia me trouxe um livro de um cara chamado Paco Underhill, e tem um livro que na época fez muito sucesso, hoje já nem tanto, chamado Vamos às Compras. Um guia sobre eh, um guia sobre shopper experience, algo do tipo. E o Paco Underhill, esse livro especificamente, ele explodiu no Brasil nessa época. Porque o Paco Underhill é um dos precursores dessa ideia de você estudar o consumidor em loco. Ele tem uma empresa muito famosa nos Estados Unidos, ele foi pioneiro em eh, fazer análise de consumidor em ponto de venda por vídeo. Ele instalava câmeras nas lojas, via como o consumidor, o cliente se comportava no ponto de venda e emitia relatórios para as marcas dizendo como que elas tinham que mudar a disposição das coisas dentro da loja para poder acompanhar o percurso que o cliente faz dentro da loja. Então ele é um cara que se especializou nisso, em PDV, que a gente chama, né, que é pão de venda. E eu já tinha lido Paco Underhill, na época que a Mariana, essa minha colega, tinha trazido o livro para mim. E aí, na época que o Michel me falou isso, me veio esse instalo. Eu falei, caraca, o livro do Paco. Eu tinha comprado o livro, porque eu achei interessantíssimo. Eu falei, eu vou reler, que eu li na época e esqueci. Vou reler esse livro. Eu reli. Falei, gente, é isso. Tem alguém que ganha dinheiro trabalhando, conversando com o cliente para entender o que ele pensa? Falei, nossa, total. Isso aí eu já faço de graça, porque eu já fazia de graça isso para os meus amigos e para os meus colegas. Falei, pô, vou ganhar dinheiro com isso? Então demorou, vamos embora, vamos ver isso. Só que óbvio que nada é tão simples assim, né? E nessa época, eu tô falando 2010, tá? Então já dei um salto aí de 2004 para 2010, 2010, 2011. É, isso ninguém falava sobre isso no Brasil, gente. Assim, eu conversava com os amigos da minha mãe que trabalhavam em empresa, assim, pessoas de cargo alto, gerentes, diretores de marketing, de vendas. Eles olhavam para mim com uma cara de assim, coitada dela, muito perdida, coitada, não sabe nem onde está. Enfim, mas como esse meu amigo tinha me falado que isso era forte no Canadá, eu fiz uma conta mais ou menos assim: bom, se tá forte no Canadá agora, isso vai chegar no Brasil, porque a gente tem, porque a gente sabe, eu já tinha aprendido na faculdade muito bem, a gente tem uma absorção de soft power norte-americano muito alta. Então, se essa bagaça tá fazendo sucesso lá agora, eu não dou 3 anos para esse negócio estar aqui bombando, porque isso é líquido e certo. Líquido e certo. Onde a gente está agora? Falando disso à torto e à direito, porque a gente tem essa absorção absurda de tudo que faz sucesso lá, no Canadá, nos Estados Unidos, que a gente importa quase que via de regra automaticamente, né? Então, eu fiquei com isso na cabeça e aí comecei a ver curso. Na época não tinham cursos no Rio. Tinham cursos só em São Paulo, para variar, né? Aquela coisa que você fala, ai meu Deus, tudo só acontece em São Paulo, porque quando eu moro em São Paulo e tal. Mas eu dei uma sorte, né? Alguns dizem que é sorte, outros não. E ainda no finalzinho de 2010, um dia lendo jornal, quando a gente ainda fazia isso, de ler jornal físico, eu vi uma propaganda de uma pós-graduação de pesquisa de comportamento e consumo no Senai CETICT. E eu falei, gente, não é possível. O universo está querendo que eu seja isso. E aí eu entrei em contato com o Senai CETICT, vi como é que era foi uma pós-graduação, né, é uma especialização, porque foi um ano só. Em 2011 eu comecei a especialização em pesquisa de comportamento e consumo, no Senai CETICT. Essa especialização também não existe mais, ela existiu de 2011, acho que até 2014, 2015, e aí foi descontinuada, porque não tinha aderência suficiente. Mas foi uma especialização que também foi pensada com profissionais bastante renomados na época desse campo. Então,
foi, na época, o Marcelo Silva Ramos, que é um gerente de inteligência do Senai CETICT, a professora Miriam Goldenberg, do IFIX, da UFRJ, e o professor Everardo Rocha, que é do Laboratório de Pesquisas de Comportamento e Consumo do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Isso assim, né, os cabeças que criaram a especialização. E aí tiveram outros professores também do IFIX, também da UFRJ, que compuseram o corpo docente da especialização. E aí, ali, na especialização, foi quando eu tive contato com toda a base do que hoje a gente poderia chamar de antropologia do consumo, que também é super discutível se esse termo é correto. Tem gente que vai dizer que não existe antropologia do consumo porque todo consumo é antropológico, então, na verdade, é uma antropologia social que estuda consumo, e aí existe essa pecha de estudos de consumo. Aí, estudos de consumo abarca a galera de comunicação, a galera de psicologia, a galera de antropologia e de sociologia. Enfim, não vamos entrar também aqui nessa discussão. O fato é que foi ali, nas primeiras semanas de aula, que eu bati o martelo. Falei, não, eu vivi para isso aqui. É isso aqui que eu estava aguardando todo esse tempo. E dali em diante eu fui fazendo um outro percurso que eu vou parar de falar para vocês fazerem mais perguntas. Não, é muito interessante isso que você falou, porque realmente é um campo que está começando mesmo a estourar no Brasil, né? E não só a antropologia do consumo ou estudos de consumo, mas também outras áreas que consultorias estão fazendo, né? Como experiência do cliente, estudar através da internet também, né? Saber o comportamento do consumo dentro da internet. Então, é um campo muito abrangente que está ganhando muito destaque ultimamente, principalmente dentro da publicidade, enfim, do marketing. Eu fiquei mais impressionado com a sua trajetória, né? O como dentro das ciências sociais você consegue tratar de tantas coisas diferentes e ainda assim ter um horizonte de possibilidades muito grande, né? De quando você fez a sua graduação, e acho bom ressaltar que foi antes mesmo do Reúne, né, que trouxe uma expansão muito grande dos cursos, tanto das áreas de humanas em geral, né, nas universidades brasileiras. E essa trajetória que vai passando por vários objetivos, vários pontos, e ainda assim você está em formação, ainda assim você está nesse horizonte muito grande que te permite estar trabalhando com o que você trabalha hoje, eu acho isso muito impressionante, sabe? Acho isso até esperançoso para alunos de graduação de CS que estão passando por esse processo agora. Sim, o cientista é muito fanfiqueiro mesmo, né? A gente acaba podendo trabalhar em várias áreas e é isso, a gente consegue se encaixar mesmo. E agora falando um pouquinho sobre a sua consultoria, né, chamada Refuturi, a gente gostaria de saber o que que você faz nela e como que isso está ligado com as metodologias de pesquisa feitas em ciências sociais, como que você consegue chegar a resultados e tudo mais, trazendo também um pouco da antropologia. Então, a pesquisa de comportamento e consumo, ela explode no Brasil em 2010, 2011, que foi justamente quando eu estava me especializando. Quando eu digo explode, significa que algumas empresas brasileiras, pela primeira vez, conseguiram começar a fornecer esse serviço, não multinacionais que trabalhavam com pesquisa de mercado. O Brasil, ele nesse cenário aí, ele era regido por grandes empresas, grandes conglomerados de multinacionais, que atuavam nesse segmento de pesquisa de mercado, muito focado na análise de ponto de venda, análise de fluxo, que é o que se faz muito em shopping, que não dá para eu abrir tudo aqui, porque senão vai ficar muito longo, mas mais ou menos para vocês terem um panorama geral. Análise de fluxo é uma metodologia de pesquisa de mercado para você saber quantas pessoas passam na porta de um corredor de shopping ou de um estabelecimento, para saber se aquelas pessoas estão dentro do público que você espera para poder entrar naquela loja. Então, quem está desde o entorno geográfico de um shopping, quando eu decido abrir um shopping novo, por exemplo, como que se decide se o shopping Abacaxi vai ser na rua A ou na rua B? Isso é análise de fluxo.
eh, análise de fluxo, análise de ponto. Então, como que eu escolho, se não só pelo fluxo das pessoas, mas se eu tenho 2 fluxos iguais, qual é o melhor ponto? Também tem uma metodologia específica para se fazer isso. Então, assim, nessa época, a pesquisa de mercado, ela estava muito voltada para a perspectiva da venda, especificamente. Então, todas as ferramentas, elas vinham do marketing, naturalmente, mercado, para poder posicionar essa empresa, para poder fazer com que ela vendesse mais. Ótimo. Até esse ponto, era muito mais previsível como que as pessoas se comportavam. Então, se você era uma família classe A, você se comportava de tal e tal e tal jeito. Se você era classe B, de tal e tal e tal jeito. Começou a flutuar mais. Nesse cenário que a pesquisa de comportamento do consumidor se fica nos pés. Porque o objetivo, e respondendo à pergunta, é o que eu faço na Refuture hoje, muito baseado no que essas empresas começaram a fazer em 2010, 2011. Análise exploratória de comportamento do consumidor. Então, eu não estou preocupada única e exclusivamente em dizer para o meu cliente o que ele vai fazer para necessariamente vender mais. Claro que isso está no radar, porque a minha entrega é orientada para o marketing. E o marketing existe para fazer as empresas venderem. Isso é muito importante deixar claro. Porém, existe uma preocupação de uma análise de comportamento exploratória, que é própria das ciências sociais. Então, antes de mais nada, é compreender o que as pessoas fazem, como elas fazem e por que elas fazem. A partir dessa análise global, ferramentas e formas de atingir essa pessoa dentro da segmentação de mercado do cliente que eu estou atendendo. Então, hoje na Refuture, eu faço pesquisas qualitativas, faço quant em momentos muito específicos, mas a minha especialidade é pesquisa qualitativa. Trabalho para empresas de diversos segmentos, eu não sou nichada, né, como a gente fala, então eu trabalho com qualquer segmento de mercado, desde fralda de criança, papinha de bebê, papel higiênico, relógio de luxo, cartão de crédito, motorista de aplicativo, enfim, não importa a segmentação. A gente vai fazer uma análise exploratória de um grupo de pessoas que essa empresa queira entender, baseado nesse relatório que vai dizer como que essas pessoas se comportam, o que elas estão fazendo e por que elas estão fazendo. A gente vai emitir diretrizes e estratégias de marketing, e aí é uma outra história, porque é uma outra especialidade, né? Que aí eu tive que me especializar em marketing também, para eu poder fazer essa junção. Então, como que um padrão de comportamento me rebate numa estratégia de marketing, que é o que eu vou falar para a empresa. Então, isso é uma coisa que é fundamental para quem está ouvindo. Existem duas coisas diferentes que o pesquisador faz. Uma coisa é o problema do negócio, que é o problema do meu cliente, digamos. Eu quero vender mais Trident. Digamos que eu esteja trabalhando para Trident. E outra coisa é o problema de pesquisa. O problema de pesquisa é o que eu pergunto para o cliente do Trident que vai responder como que o Trident vende mais. Eu não chego para o cliente e falo: oi, então, prazer, meu nome é Camila, eu estou fazendo uma pesquisa para o Trident. Como que você acha que eu posso fazer? O que você acha que eu posso falar para Trident para você comprar mais Trident? Isso estou aqui fazendo uma brincadeira, mas assim, não é assim que a gente trabalha. Eu não posso chegar para o cliente e fazer essa pergunta para ele, porque ele não vai saber me responder. O problema de pesquisa é uma coisa, problema de negócio é outra coisa. O que o pesquisador faz? Ele é uma ponte. Eu transformo o problema de negócio em problema de pesquisa e eu rebato o resultado de pesquisa em um resultado de negócio. É essa ponte que a gente fica fazendo o tempo todo. Então, a gente está sempre no meio, intermediando esses dois polos, consumidor final ou cliente e empresas, né? Problemas de negócio. Bom, é muito interessante você ter falado sobre essas mudanças culturais e mudanças de consumo, até mesmo depois da internet, porque a gente acaba tendo que ver com um olhar mais sensibilizado essa diversidade que tá de consumo, sabe?
Eu acho que é uma diversidade de consumo que às vezes até mesmo as pessoas não dão conta, assim, empresas e tudo mais de produtos, né? Porque antigamente a gente tinha um consumo muito homogêneo e voltado mais para consumo e descarte, né? Hoje em dia é totalmente diferente, a gente está vendo também os valores e necessidades dos clientes e principalmente valores, então é uma coisa bem diferente que o pesquisador, enquanto cientista social que conhece as pessoas e consegue compreender isso é bem importante. E Camila, falando um pouco sobre antropologia, você acha que ela te ajudou no seu processo de ir a campo e ter um olhar mais sensibilizado com os sujeitos de estudo? Não tenho dúvida. É muito comum, né, nesse mercado, é um mercado que ele é bastante precarizado. Então, assim, muito curioso até perceber as discussões de mercados mais estruturados que estão sofrendo hoje com a precarização do trabalho. O mercado de marketing, publicidade, propaganda, ele já é precarizado há muito tempo. Então, é um mercado que, via de regra, você é PJ. Eu entrei nesse mercado, já era assim, em 2010. Não é um mercado que é estruturado, formal, CLT. Não. Então, ou você vai ser freela, e é isso, né? Freela barra PJ. Quer dizer, todo freela tem que ser PJ, né? Porque você tem que emitir nota. Ou você vai conseguir trabalhar em algum instituto ou em alguma empresa, mas isso é bem menor possibilidade, porque os grandes institutos estão em franco declínio. Isso é uma outra conversa também. Mas, por que eu estou contando isso, né? Porque quando eu entro nesse mercado, eu percebo que tem muitas pessoas do meio de publicidade e propaganda e de marketing indo a campo. E aí, quando eu entro, eu lembro que na época tinha muita gente de psicologia. Eu fazia muito campo com gente, com estudante de psicologia, ou com recém-formados de psicologia, uma outra pessoa de serviço social. Eu lembro que eu também cheguei a trabalhar, mas a grande maioria eram pessoas de publicidade e propaganda. E qual é a questão, né? Quando você é de publicidade e propaganda ou quando você é de marketing, que é quem faz administração e vai para o marketing, você já tem um modelo mental moldado a pensar na solução. Você já tem um modelo mental pensado, orientado para a solução e orientado para a segmentação de mercado, para público-alvo, enfim, que não tem problema nenhum. Esse profissional é extremamente necessário para resolver o problema das empresas. E quando você vem com a perspectiva das ciências sociais ou da psicologia, ou enfim, você está um pouco mais aberto a compreender não apenas aquilo que está sendo dito, mas também o que não está sendo dito. E isso é muito próprio do cientista social. Então, é olhar os silêncios, é olhar as pausas nas falas das pessoas, é olhar a expressão do rosto, é olhar as palavras que estão sendo escolhidas para se dar um depoimento, dar uma entrevista, o que, que é prioridade, o que, que é ordem. Então, eu particularmente não gosto de dizer que só o cientista que tem isso também, né? Porque só o cientista social sabe ir a campo e ler exatamente o que acontece. Tenho minhas dúvidas. Já conheci muito cientista social ruim, como tem em qualquer profissão. Então, eu acho que não é por aí. Mas, de fato, um cientista social, ele tem uma preparação para lidar com outros componentes para além da fala e me parece ser fundamental. Agora, é importante lembrar, quando a gente está falando de pesquisa de comportamento e consumo, a gente precisa ter em mente que ir a campo e conversar com uma pessoa sempre tem uma orientação para resolver um problema de negócio. Então, a gente precisa também desmistificar um pouco essa ida a campo como algo que tem grandes pausas, como algo que você vai ruminar. Não, você não vai. Você está
inserido numa lógica de projetos que vão resolver problemas de negócios. Portanto, você tem sempre pouco tempo, é, é sempre uma inspiração. Então, você vai a campo e você vai ter metodologias, você vai ter uma performance de inspiração etnográfica. Você nunca vai estar fazendo uma etnografia, como muitas pessoas falam, não, amado. Ninguém faz etnografia em 4 dias em campo. Então, vamos parar por aí, que você está confundindo as bolas. Mas você consegue, uma conversa de 40 minutos com uma pessoa, uma conversa de 1 hora, ter uma possibilidade de absorção de informação e de coisas, talvez um pouquinho mais refinadas do que uma pessoa que venha do marketing, por exemplo, ou da comunicação, ou da publicidade e propaganda. Porque você foi um pouco mais treinado a ficar de olho nesses outros componentes para além da fala. Pensando numa lógica, né, quando eu comecei, eu fazia campo presencial, de abordagem espontânea, que a gente chama. O que isso significa? A gente ia para as ruas, a gente tinha um roteiro de perguntas e a gente abordava as pessoas no meio da rua para conversar sobre um assunto whatever, tipo moda. Estou fazendo um trabalho para uma marca de armação de óculos. Então a gente vai para um lugar, a gente vê quem são as pessoas que estão usando óculos, eu vejo uma armação que me interessa, de uma marca que me interessa, eu abordo a pessoa. Oi, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Camila, eu sou pesquisadora de campo, hoje estou fazendo aqui um trabalho para entender pessoas que usam armação. Eu gostei muito da sua armação, você poderia conversar comigo por 20 minutos? Era assim, tá, gente? Freestyle total, abordando as pessoas no meio da rua, aleatoriamente, e as pessoas, por incrível que pareça, elas conversam com você. Então, pensa nesse cenário. Nesse cenário, você tem 20 minutos para travar uma conversa com essa pessoa. Ela não vai ficar com você mais que 20 minutos, porque ela está no meio da rua e ela vai fazer outras coisas. Ela está na vida dela, né? Ela não está parado ali, agendada para conversar com você, que é uma outra possibilidade de metodologia. Então, nesse cenário que você tem 20 minutos, não é que você vai fazer uma etnografia. Não, você não vai. Mas você está um pouquinho mais preparado para olhar para além do que ela está te falando. Enxergar o quê? As contradições. O tempo todo você está ali na tensão entre o discurso e o que você está vendo. Então, às vezes, ela fala uma coisa, mas a marca do óculos é de outra, e você vai lá e contrapõe. Então, isso são coisas que as ciências sociais ajudam muito. E, obviamente, para fechar essa resposta, alguns projetos, eles têm um cunho menos estratégico, ou seja, menos pensado em produto e venda, e mais pensados em mapeamento de comportamento real. Então, digamos assim, tem alguns estudos que a gente faz que são, a gente precisa entender qual é a relação da grupo tal com dinheiro. Também pode ser um trabalho. Ou seja, eu não estou preocupada com um produto especificamente, mas uma categoria analítica, dinheiro. Então, a gente vai fazer uma exploratória bem ampla. Poxa, a gente vai, né, ver como que esse grupo tal tem uma relação com dinheiro. Então, é uma conversa bem ampla. Nesses estudos mais exploratórios, que têm um objetivo de compreender uma relação com uma determinada categoria, e aí vamos pensar em dinheiro, em o que é dinheiro para você, o que é limpeza para você, o que é beleza para você, o que é moda para você, e aí a gente poderia, né, alimento, trabalho, todas essas categorias que as ciências sociais amam. Nesses estudos especificamente, que tem uma abordagem que não é focada em produto, mas em comportamento, aí a gente consegue puxar mais coisa da antropologia. Aí a gente está chegando um pouquinho mais perto do que seria uma etnografia clássica, em comparação a esses estudos que têm produto muito marcado. E aí vão ser campos mais exploratórios, então vão ser campos que às vezes a gente nem fala tanto com as pessoas, a gente faz mais observação participante, e aí a gente consegue se aproximar um pouco mais das categorias analíticas clássicas das ciências sociais, por exemplo.
É muito interessante você falar isso, porque a gente consegue traçar até mesmo uma diferença muito grande entre o que você faz na academia e o que você faz no mercado de trabalho, né? Porque no mercado de trabalho as coisas são mais aceleradas, você não tem tanto tempo para se dedicar a um trabalho, por exemplo, alguma pesquisa. Então, o mercado exige muito uma aceleração que dentro da academia é um pouco diferente, né? Então, tem como a gente traçar um pouco e às vezes até pensar em relação à precarização, mesmo como você falou antes, desse trabalho em si, de compreender, enfim. É muito importante a gente falar sobre isso. Bom, Camila, no seu blog, né? A Refutore tem um blog e a gente vai deixar na descrição o site da Refutore para vocês darem uma olhada, para quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho da Camila e sobre a consultoria dela. Mas lá você traz alguns artigos que você escreveu sobre as diferenças entre as pesquisas quant e quali e o processo também de compreender a dores dos grupos sociais e até mesmo pesquisas de mercado no geral. É importante escrever esses artigos até mesmo para os clientes verem como é o processo de pesquisa. Mas você acha que isso também pode ser importante para o cientista social em formação que está em busca de empregos na área de consultoria de pesquisa de mercado? Acho que sim, mas eu acho o que eu hoje sinto falta, não tive quando eu fui estudante. Bom, eu ainda sou, né, de doutorado, é uma perspectiva diferente. Quando eu era mais jovem, estava na graduação principalmente quando eu estava no meu terceiro ano do ensino médio, eu acho que a gente tem um déficit, e isso é um problema muito grave que a educação está passando, no Brasil. Existe um déficit escancarado entre o que as universidades estão fazendo e como o mercado de trabalho atua à hora da absorção dessas pessoas nos seus primeiros empregos. Ainda existe um distanciamento, como que eu poderia categorizar isso? Assustador entre uma cadeira e um banco de universidade e como que as coisas se dão no dia a dia. Então, para mim, a resposta da sua pergunta é muito importante que as pessoas leiam e leiam blogs e sigam pessoas e se aproximem da realidade do mercado, para quem quer ir para o mercado corporativo, né, que é especificamente onde eu estou hoje, mas principalmente é fundamental compreender que sua experiência vai vir quase que única e exclusivamente do seu trabalho. Eu sei que é muito triste ouvir isso, mas eu preciso ser portadora da má notícia. Não há nada que você vai ler que vá mostrar para você como é trabalhar com isso. E eu poderia ir além e dizer que pouquíssimas coisas que você vai ler de fato vão importar a execução desse trabalho. Por quê? Porque cada projeto, ele tem uma especificidade muito própria, porque depende de quem é o cliente. Eu acho que é hoje um grande desafio de vocês que estão entrando no mercado, de ciências sociais, especificamente, que é como que a gente vai lutar contra esse mar de gente dizendo que a saída é individual. Então, hoje, eu vejo bastante espaço para o estudante de ciências sociais, não só em pesquisa de comportamento e consumo, ou indo para as grandes corporações e trabalhando nas áreas clássicas, comunicação, marketing, até numa agência de publicidade, mas também criando conteúdo, e aí pensando no digital, 100%, criando conteúdo que vá ajudar as pessoas a compreenderem que a saída não é individual. Porque hoje existe um rol enorme de pessoas criando conteúdo no digital, e aí a gente pode colocar nessa seara, nessa cesta, quer dizer, coach, eu nem gosto tanto de bater nessa tecla do coach, mas é um povo que se auto-intitula, porque eu acho isso sensacional.
sou mentor é a palavra da vez. Mentor de alta performance, mentor de criatividade Shrubbles, mentor de, sei lá, como em 7 passos fazer sua vida acontecer. E lendo numa chave das ciências sociais, principalmente da política, é, é um avanço muito significativo do neoliberalismo. Essa narrativa que se constrói quase que exclusivamente como que tudo que acontece na sua vida é causa sua, única e exclusiva. Então, se você quiser mudar, é só você querer. Eu diria Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Vocês também não pegaram essa geração, gente. Eu sou cringe. Então, eu acho que, respondendo novamente a sua pergunta para a gente fechar, é importante ler blogs de como as empresas estão fazendo para entender boas práticas. É importante seguir profissionais de áreas que eventualmente vocês se identifiquem e vocês queiram atuar. É muito importante se aproximar da ordem prática. Então, conhecer pessoas que atuam na área para ver se é isso que vocês querem, conhecer pessoas que estão lá na grande corporação ou na empresa média para saber se é esse o dia a dia que vocês querem, porque a gente precisa de uma vez por todas, na minha opinião, tá? Ninguém precisa concordar, mas desmistificar formação intelectual de trabalho. Eu não entendo em que momento que a gente fez essa confusão de que o que você estuda é o que você trabalha. Porque isso não tem que estar conectado. E eu acho que essa conexão forçada que eu aprendi na escola gera uma grande quantidade de pessoas frustradas sem nenhuma necessidade. Eu vou dar o meu exemplo. Eu demorei praticamente 10 anos compreender que o meu maior talento é falar, escrever e ler. Esses são os meus melhores talentos. Então, eu procurei um trabalho em que falar, ler e escrever sejam ativos principais dentro do eixo temático que me interessa. No meu caso, é o consumo. Mas isso não tem a ver com a minha formação, entende? Assim, eu poderia ter me formado em outra coisa, eu poderia ter feito letras. Tem a ver com ler, escrever e falar. Poderia estar trabalhando com consumo de qualquer forma. Então, a gente precisa desmistificar um pouco isso, porque isso já está em curso. A gente conversa, por exemplo, jovens, não sei se vocês sabem, mas a Poli, que é o centro de engenharia da USP, ele, né, imagina, você se formar em engenharia pela USP ainda é um grande info, né? Você conseguir passar na USP e na Poli, que é considerada a melhor escola de engenharia depois do ITA, enfim, dos militares, IME. E é muito curioso que hoje a gente já percebe uma tendência de comportamento que é os alunos indo fazer poli, o suprassumo, sair da poli e trabalhar em consultoria de gestão de projetos. O que a gente sabe hoje, por exemplo, quem trabalha com RH sabe disso? Os grandes engenheiros que estão sendo formados na poli não estão indo para as empresas trabalhar com engenharia. Eles estão indo ou para o mercado financeiro, concorrer com quem faz economia e administração e reticências, ou para gestão de projeto em consultoria. Então, o cara é tudo menos engenheiro, sacou? Então, estou tentando trazer isso para abrir um pouco a mente de vocês, no sentido de que uma coisa é você entrar numa graduação sabendo que muito provavelmente você vai escolher a docência. E isso também não impede que você faça qualquer outro curso. Você pode fazer engenharia e querer ser um professor de engenharia. Você pode querer fazer farmácia e querer ser um professor. Então, eu acho que assim, quando a gente escolhe uma graduação e a gente sabe mais ou menos que a gente vai ser docente, eu sei que quando a gente é de humanas, a gente acha que isso é próprio de humanas, mas na verdade não, né? Na verdade, você pode fazer farmácia e já saber que você quer ser professor, você pode fazer odonto e já saber que você quer ser professor, você pode fazer engenharia e já saber que você quer ser professor. Esse não é um grande desafio. A docência no Brasil de ensino
fundamental, médio ou pós-graduação, ou universitário e pós-graduação, ela é uma carreira bem estruturada. Então eu acho que quem quer ir para a docência não enfrenta grandes problemas. O problema que se enfrenta é a questão do número de vagas ser restrito e da remuneração. Mas aí toda área vai ter o seu desafio e quem quer ir para a docência sabe que o desafio é esse. Mas é uma carreira razoavelmente estruturada no Brasil. Eu não vejo muitos desafios no sentido de você conseguir achar o seu espaço, sabe? É claro que salvo as devidas proporções. Para mim, a dificuldade, que foi a que eu tive quando eu era jovem e a que eu vejo jovens tendo hoje, é quando você quer ir para o mercado corporativo. Esse sim é o desafio, porque esse mercado é um mercado que muda com muita rapidez, os nomes mudam, o que eu acho fantástico. Uma coisa que se chamava, quando eu entrei no mercado de pesquisa, as pessoas falavam que a gente fazia cool hunting. Eu amo esse nome, porque é um nome que não significa nada. Né? O que que é cool hunting? É você buscar coisas cool, coisas descoladas. O que que isso significa? Não sabemos. Que é uma palavra que veio da moda. Né? O cool hunting é um profissional que existe na moda, que é o que a gente chama em português de olheiro. Aquele cara que fica olhando as coisas para ver o que que vai ser tendência daqui a tantos anos. E aí os nomes vão refinando. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe que no mercado está crescendo muito a área de CX e UX, que é Customer Experience e User Experience. Experiência do consumidor, experiência do usuário. Gente, isso está tomando uma proporção que vocês não têm ideia, ou têm ideia. Isso é muito recente. Isso é algo de 2 anos para cá. Hoje em dia, metade das pessoas que eu conheço ou viraram CX ou viraram UX. Então, aí é o pulo do gato que eu acho do cientista social. Esse é o momento que você vai um pouco como olhar de observador para tentar compreender a estrutura. A estrutura diz muito sobre o momento do tempo que a gente está e como as coisas se dão. Então, não é à toa que esses nomes surgem, que essas nomenclaturas vão mudando. Porém, também não é de todo uma novidade. Faz algum sentido. Se a gente está cada vez mais percebendo que o cliente muda de comportamento, que o cliente não é leal às marcas, que o cliente é influenciável, que as plataformas digitais influenciam bastante o nosso comportamento, então tem que surgir cada vez mais profissionais especialistas em algum tipo de comportamento. Porque o nível de predição, que foi o que eu falei em algum momento dessa história aí com vocês, está diminuindo cada vez mais. E as empresas só ganham dinheiro com estruturas organizadas de comportamento para você poder antecipar promoção e produto. Então, predição é uma das primeiras coisas que uma empresa precisa para ganhar dinheiro. Então, se eu não sei o que o meu cliente quer, como que ele quer e o que é valor para ele, como que eu vou vender uma coisa para ele e ganhar dinheiro? Então, eu preciso cada vez mais aumentar a gama de profissionais e aí a gente vai especializando, ramificando. Então, hoje você tem, por exemplo, o UX Researcher, UX Writer, UX Designer. Então, você tem o cara que é especialista em design para usuário, em escrita para usuário, em pesquisa para usuário. A gente pode fazer uma analogia lá com tempos modernos de Revolução Industrial. Eu estou formando o cara que está apertando parafuso. Numa leitura estrutural de ciências sociais, é isso. Está especializando tanto que não dá mais para ter um profissional, entre aspas, tão generalista quanto eu, digamos assim. Para trabalhar numa grande corporação, óbvio, né? Eu estou numa outra área, que é a área de consultoria, é um outro rolê. Mas para quem quer ir para a corporação, eu diria que a tendência é essa, é cada vez mais especializar, porque a demanda para se compreender uma fração muito específica do comportamento do usuário, ou do comportamento do consumidor, do cliente, está em curso. E a tendência é ramificar cada vez mais. Então, é você, por exemplo, se especializar não só na escrita para usuário, mas a escrita para usuário de produtos tech, escrita para usuários de produtos de beleza. Entende?
E essa é a dinâmica do corporativo. Então, por isso que anteriormente eu comentei, é muito importante que o estudante esteja próximo de quem trabalha, porque como muda muito rapidamente, é importante ter no radar essa mudança para que vocês não se sintam tão perdidos. Porque, gente, quem está no mercado também está perdido. É importante dizer isso. É que talvez para quem está de fora, pareça que quem está dentro super sabe o que está acontecendo, mas também não sabe, tá? Ninguém sabe o que está acontecendo. A gente está numa etapa de transição muito grande. As pessoas estão indo conforme dá, conforme fluxo. Tem muitos cargos e funções que estão nascendo. Daqui a 5 anos, esse podcast vai envelhecer muito ruim. Não tenha dúvida. Do que eu estou falando não vai fazer praticamente o menor sentido. Ah, o menor é um pouco forte, mas grande parte dele não vai fazer sentido, porque a gente já vai estar numa outra página. O digital, o digital, junto com a necessidade de elaboração do capitalismo para ele ganhar dinheiro, uma leitura macro, faz com que as coisas estejam mudando muito rapidamente. E então, por isso que para vocês é importante perceber isso que eu falei de formação acadêmica não tem muito a ver com o que você vai trabalhar. A tua formação acadêmica, ela vai te dar o teu embasamento teórico e ético. É como você vê o mundo. Não tem a ver com o que você trabalha. Você pode ser uma designer de moda formada em filosofia. Não quer dizer que você abriu mão da filosofia, mas quer dizer que o teu olhar, o teu posicionamento ético na moda vai ter um olhar filosófico. Só isso. Então não confundam muito trabalho com formação e estejam próximos de pessoas, quem quer ir para o corporativo, estejam próximos de pessoas que estão no corporativo, para vocês não se sentirem tão perdidos. E saibam que as pessoas que estão no corporativo também estão perdidas. E acho que isso é muito importante dizer também, para vocês não se sentirem sozinhos. Tá todo mundo perdido, gente. Tá tudo bem. E foi interessante você falar isso no sentido prático e teórico, porque não apenas no mercado de trabalho, mas até mesmo na docência, né? A gente aprende bastante coisa em 4 anos na universidade. E se você optar por seguir a docência, você vai estar submetido à base no Comum Nacional Curricular. Então, você não vai ensinar para os seus alunos tudo aquilo que você aprendeu na universidade, né? Então, tem sempre essa diferença entre prático e teórico. E falando um pouquinho sobre essas mudanças, né, e aparecimento de mais cargos dentro do mundo corporativo, por exemplo, isso de pesquisa de experiência do usuário, ao meu ver, parece mais uma pesquisa de mercado com a adição da internet, né? Pensando na internet e pensando nessas mudanças radicais que estão acontecendo a todo momento. E eu também achei muito interessante a análise que você fez dessa mentalidade, dessa racionalidade neoliberal que está se embrenhando no mercado de trabalho, está criando suas próprias formas de individualizar cada vez mais as profissões, as funções, individualizar cada vez mais o indivíduo e o papel dele, né? Esse léxico que você comentou, né? Esse conjunto de palavras que vai se formando para dar nome a essas coisas, eu achei muito interessante. Eu acho bom a gente observar que a gente tem que ficar atento a isso, porque essa precarização do trabalho que a gente veio falando desde o início da entrevista, e isso vale para a docência também, é muito legitimada por esse discurso neoliberal que está crescendo e que a gente não está abrindo o olho para ele, né? É de pouquinho em pouquinho, né? Esses dias eu peguei falando umas coisas em inglês que eu fiquei, Deus, sabe? Eu tô caindo aqui, mas é de fato necessário ter esse olhar crítico. Bem, Eu acho que é importante a gente saber que algumas coisas, a captura, como posso dizer assim, não tem como a gente fugir, não tem como a gente escapar. Mas o fato de você, em alguns momentos, ser capturado, não é isso que vai te contaminar, digamos assim. Então, por exemplo, no meu dia a dia, eu uso muitos termos em inglês porque o marketing lança a mão desses termos. E durante um tempo eu achava que o problema, como você mesmo disse, era eu usar esses termos, como você está falando. E hoje, um pouco mais madura, eu percebo que não. O problema é quando você usa esses termos e você acha que eles estão
que eles são melhores do que outros. E isso tem um pouco também com maturidade. Então, quando a gente é muito jovem, a gente tem que lidar com um grupo de questões que são próprios desse momento. E conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo que o problema não está tanto nas palavras, não está tanto na forma, não está tanto no objetivo, não está tanto no modelo de negócio, ou no cargo que você ocupa, ou na profissão que você escolheu, mas é um pouco em como, no seu dia a dia, você vai fazendo as suas micro-revoluções. Então, por que eu escolhi a consultoria? Porque na consultoria, tendo a minha própria empresa, eu consigo, de alguma forma, escolher com quem eu vou trabalhar. Eu posso recusar um cliente se eu quiser, se eu achar que ele não está dentro dos parâmetros éticos que eu concordo, ou que ele tem um projeto com o qual eu não me identifico. Eu escolhi a consultoria porque eu acredito em uma contratação de profissionais de forma um pouco mais ética. E eu pretendo, e sempre que posso contratar, contratar de forma ética. Então, para mim, isso era importante, isso é importante. E se eu fosse funcionária de alguém, eu não teria essa possibilidade. E, de novo, eu reforço. E isso que é importante na hora que a gente vai decidir, quando a gente é jovem, como a gente quer atuar profissionalmente. Então, o que que é valor para você? O que que vai fazer você ter tesão? Muitas pessoas vão falar: "Não, eu quero ter um trabalho de 9 às 5, sexta-feira eu quero desligar o computador e eu não quero mais ouvir falar disso. Eu quero que o meu trabalho seja uma fonte de dinheiro para eu fazer as coisas que eu gosto no fim de semana e quando eu estiver de férias". Check, problema nenhum. Então você vai procurar um trabalho que você minimamente goste, que vai te pagar um salário compatível com a sua experiência e com a sua entrega, dentro dos parâmetros éticos que você considera padrão ok para você. Eu nunca me vi nesse lugar, porque eu sou bastante rebelde, então eu não conseguiria ter chefe, eu nunca consegui, sempre tive muita dificuldade de ter chefe, e eu sempre me vi numa posição de querer, de alguma forma, subverter algumas práticas e algumas lógicas. E eu só consigo fazer isso eu sendo sozinha, autônoma e eu dando as regras um pouco junto com o meu cliente. O que não quer dizer, acho muito importante também frisar, que porque eu tenho consultoria, eu faço o que eu quero do jeito que eu quero. Isso é uma mentira. Eu não tenho chefe, mas eu tenho cliente, que é o meu chefe. Então vamos também parar com essa baboseira de que eu quero ser dono da minha empresa porque eu não quero que ninguém mande em mim. Não, claro que manda. Teu cliente manda em você em algum grau, porque o dinheiro é dele. Então, ponto final, acabou a discussão. Aqui, quando você é autônomo e você tem a sua própria empresa ou atua de forma autônoma, você tem uma maior horizontalidade com o seu cliente. Você tem uma maior margem de negociação. Eu trabalho com clientes que me escutam, que me ouvem, que estão dispostos a ouvir as minhas considerações, a reformular algumas hipóteses, a reformular algumas metodologias, estão abertos para o diálogo, estão abertos para um pensamento razoavelmente mais crítico, não é sempre que dá, mas quando dá, eu sempre trago. Então, isso é importante para quando a gente está começando. Como eu me vejo atuando no mundo? Em que modelo eu quero trabalhar? Eu quero ser freela, ou seja, eu quero trabalhar para empresas como a Refuture, mas eu não quero ser dona de nada. Eu quero também ter um trabalho que eu vou executar e quando eu não quero trabalhar, eu simplesmente nego as ofertas que vierem e porque eu quero tirar 40 dias de férias, porque eu quero fazer um curso em tal lugar. Problema nenhum. Hoje o mundo permite isso. Então, eu acho que quando a gente é cientista social, especialmente com uma proximidade muito grande com a teoria de esquerda e teoria marxista e todo esse rolê aí, a gente tende a enxergar, e é jovem, a gente tende a enxergar as coisas muito binárias. Se é isso, não é aquilo. Se eu penso assim, então não pode assado. E o mundo da ordem prática, ele não se dá nesses termos. E aí é importante que cada um entenda os seus limites,
cada um tem o seu limite, entenda as suas frustrações, os seus medos, os seus anseios e os seus desejos para poder avançar. Se a gente está falando, por exemplo, de docência, para fechar esse bloco, hoje, diferentemente de 10 anos atrás, e é possível começar uma escola totalmente digital no YouTube, se criar a própria escola. Eu não preciso hoje ser professora de uma universidade. Eu posso ser professora de ciências sociais, se eu quiser, um canal do YouTube. E eu traçar um plano estratégico para ganhar dinheiro com isso. E eu ter minha própria escola, eu ter meu próprio canal e eu ter a minha própria fonte de renda. Então, e é isso que eu estou tentando dizer quando eu falo da questão do digital e da gente estar de olho nas mudanças. Então, hoje, isso eu acho que é uma coisa positiva. O mundo permite muito mais opções e tem muito mais ferramentas para a gente ter uma profissão, um trabalho, ganhar dinheiro, do que há 10 anos atrás. E a gente precisa lançar mão disso a talvez ser menos refém dos modelos clássicos de realização de trabalho, de emprego. Não sei se faz sentido o que eu estou falando, mas. Faz sim. Camila, falando agora enquanto cientista social, enquanto pesquisadora, nesse lugar tão particular que você ocupa, tem algum livro que ajudou na sua formação enquanto pesquisadora e que você poderia indicar pra gente? Tem dois. Um é O Mundo dos Bens, da Mary Douglas e o Baron Isherwood. É um livro editado pela editora UFRJ. A Mary Douglas é considerada uma das principais mulheres a trazer o tema do consumo para a área da antropologia. Eu não sei se esse livro já está esgotado. Comprei tem bastante tempo. Talvez ele esteja, mas aí compra em sebo. É um livro muito elucidativo. Eu não posso deixar de citar o Vamos às Compras, do Paco Underhill, que foi um livro que me trouxe até aqui, assim. Foi o primeiro livro que eu li que me despertou para essa área do consumo. E tem um também, que é um terceiro, que é o livro da Lívia Barbosa e do Colin Campbell, chama Cultura, Consumo e Identidade. É um livro da FGV, eles são os organizadores, são vários artigos, e ele é um livro de 2006. Esse livro aqui é tipo Bíblia. E o do Colin Campbell chama A Ética Romântica e o Espírito do Consumismo Moderno. E aí ele faz essa brincadeira com o livro do Weber, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo Moderno. Acertei? Acho que sim. E é uma bíblia, ó. Mas esse livro, eu não sei se ele tem em português, eu acho que ele tem, mas eu acho que está esgotado. Eu tive a oportunidade de comprar em inglês a versão mais recente dele, porque é um livro antiguinho, e ele teve uma versão nova em inglês. Para vocês terem ideia, ele foi publicado originalmente em 87. E veja só, né? O cara em 87, eu tinha 2 anos de idade, já estava falando sobre isso, para você ver como que a academia é vanguardista, né? A gente acha que é o mercado, muitas vezes, mas a academia é muito mais vanguardista do que qualquer coisa. E esse livro que eu tenho, por exemplo, ele é de uma edição de 2018. Então já tem bastante atualização. Mas ele tem em português também, acredito que tem que ser em sebo. Porque, se eu não me engano, quando eu comprei em inglês porque eu não tinha em português, porque já tinha esgotado. E o da Mary Douglas e do Baron Isherwood, que também é um marco bastante interessante. Mas tem milhares de outros livros que tem que ler, né? Assim, mas é aos pouquinhos e não dá para ler tudo ao mesmo tempo e também não adianta ler tudo que a gente não apreende tudo que a gente lê quando a gente lê, né? Às vezes a gente lê um livro e só tantos anos depois a gente vai falar, putz, era isso, e eu não percebi na hora.
Mas eu acho que esses 3 são fundamentais, assim, para um choque de realidade, digamos, né, nos estudos de consumo. Bom, Camila, estamos caminhando para o fim. A gente agradece muito pela sua participação. Eu espero que as pessoas que estejam ouvindo esse podcast possam compreender um pouco do que seria essa área de pesquisa de mercado, enfim, pesquisa de comportamento. Bom, mas é isso. Muito obrigada. E, Thiago? Eu agradeço também, agradeço em nome da revista Modo Sócios. É um grande prazer estar podendo realizar a gravação desse podcast, do podcast com você. Já fica aí o convite para você voltar no futuro breve, para a gente poder trocar mais ideias sobre esse mercado que está em constante mudança, essa profissão que está em constante mudança. E é isso. Um abraço. Eu que agradeço, enfim, peço desculpas que eu sou bastante prolixa e às vezes repetitiva. Não sei se o que eu falei faz algum sentido para alguém, às vezes eu acho que não. Mas enfim, queria deixar os meus contatos, acho que depois vocês colocam, e ficar à disposição para quem quiser conversar, quem quiser trocar uma ideia para além do podcast, porque acho que é importante a gente também criar esses espaços de diálogo para que as pessoas possam também ter acesso a outros pontos de vista, né, a outras coisas. Então, me coloco à disposição para quem quiser conversar depois.